Você sabia que existe uma circulação paralela às nossas veias e às nossas artérias que, quando falha, pode levar a infecções recorrentes, erisipela e até mesmo o risco de amputação de uma perna, de um membro? Qual é o motivo de algumas pessoas terem tanto inchaço nas pernas, as pernas dolorosas, inchadas, pesadas, e isso não melhora só com a elevação das pernas ou tomando diuréticos ou remédio de circulação? Será que tem esse inchaço nas pernas? Será que ele sempre tem uma conotação de varizes, trombose ou retenção de líquidos, ou tem alguma coisa por trás que muitas pessoas desconhecem e que podem sim impactar a qualidade de vida? O nosso assunto de hoje vai ser o linfedema. Se você não conhece sobre isso, você precisa ficar comigo até o final. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei, caso você queira acessar alguns vídeos exclusivos, vídeos mais aprofundados, sem anúncios, além de apoiar os nossos projetos sociais que ajudam muitas pessoas com má circulação. Você pode se tornar agora mesmo um membro assinante aqui do nosso canal. Você já acessa imediatamente a categoria Diamante por menos de R$5. É só clicar em um botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro. Mas voltando para o nosso tema de hoje, que é o linfedema. Na verdade, é uma condição crônica que vai afetar os nossos vasos linfáticos, o sistema linfático. E esse sistema é responsável por drenar, por filtrar a linfa, e ele trabalha em paralelo às artérias e às veias. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos no corpo: artéria, veia e os linfáticos. E ele pode parecer um pouco menos conhecido, talvez um pouco menos importante do que as artérias e as veias, mas ele cumpre um papel fundamental na nossa imunidade, na defesa do nosso corpo contra micro-organismos e também no controle dos fluidos corporais. Quando acontece alguma obstrução nos linfáticos, algum dano, algum problema nesse sistema linfático, o líquido, que a gente chama de linfa, ele vai acumulando nos nossos tecidos e causa um inchaço, por exemplo, nas pernas, nos braços ou em outro local. Na maioria das vezes são nas extremidades. Nas pernas, porque as nossas pernas trabalham contra a gravidade, a linfa tem que subir do pé em direção ao nosso coração, e esse inchaço crônico ele vai gerar uma sensação desconfortável. Vai gerar peso, vai causar desconforto, limitar os movimentos. Em casos avançados, como os linfáticos fazem parte da imunidade, a gente acaba tendo até complicações, né, na pele, infecção, erisipela e até mesmo risco de amputação. Quando a gente fala de inchaço nas pernas, a maioria das pessoas logo pensa em trombose, pensa em varizes, pensa em outro problema. E os linfáticos, algumas vezes, eles são esquecidos. Mas o linfedema é um problema que acontece nos linfáticos e não nas veias. Essa distinção muda tudo, porque o tratamento é totalmente distinto. Na trombose, que envolve a formação de um coágulo dentro de uma veia que prejudica a circulação porque tem um trombo ali dentro das nossas veias, a gente vai tratar esse paciente, por exemplo, com anticoagulantes, com remédios para dissolver, desfazer esse coágulo. Se a gente tem uma erisipela, por exemplo, que é uma infecção bacteriana da nossa pele, é um germezinho, uma bactéria chamada Streptococcus, a gente vai acabar tendo inchaço, peso, dor na perna, concordo, mas o tratamento é totalmente diferente, é antibiótico. O linfedema, todos esses problemas, tanto trombose, erisipela quanto linfedema, causam inchaço na perna, mas o tratamento muda completamente. Se você errar o diagnóstico, fica difícil acertar o tratamento. Então, se a gente tem, né, uma trombose, a gente trata de uma forma, uma erisipela de outro jeito e o linfedema à sua maneira. Mas cada problema tem uma origem distinta. A trombose é um coágulo, a erisipela é uma bactéria, o linfedema são problemas nos linfáticos. Então, quando a gente erra o diagnóstico, a gente não consegue fazer o tratamento e melhorar. Tanto o linfedema quanto trombose, erisipela e outros problemas vão causar essa dor e esse inchaço, mas a gente precisa acertar o problema, o diagnóstico, para aí sim a gente conseguir fazer um tratamento de qualidade. E o remédio, por exemplo, que a gente trata o linfedema, normalmente são os flebotônicos. Por isso que saber o que de fato está acontecendo com a sua perna é imprescindível para a gente poder acertar o tratamento, né? Fazer o tratamento correto. E o linfático, o sistema linfático, os vasos linfáticos, os gânglios linfáticos
Como eles são responsáveis por recolher o líquido que extravasa dos vasos sanguíneos e devolver ele para as veias, eles passam pelos gânglios linfáticos, esse líquido é filtrado e depois ele é devolvido para a circulação. Os gânglios linfáticos, os nódulos linfáticos, são como se fossem estações de tratamento. Eles vão removendo os vírus, as bactérias, células cancerígenas, impurezas e devolvem essa linfa purificada para a nossa circulação sanguínea. Se alguma coisa... os gânglios linfáticos são aquelas ínguas, aqueles caroços, por exemplo, quando você tem uma infecção respiratória. Se alguma coisa interrompe ou atrapalha esse processo, vai acumulando líquido. Então já viu aquelas ínguas nas axilas, aquelas ínguas na virilha? Então isso vai gerar um inchaço nas pernas, já que ali os gânglios estão dilatados e a passagem da linfa é dificultada. A gente ainda vai falar mais coisas, vai ficar melhor, mais fácil para você entender, mas eu acabei de lembrar aqui que eu tenho que te dar alguns avisos agora bem rapidinhos. Duas coisas importantes que estão aqui na descrição. O primeiro é o SOS, Má Circulação e Trombose. O segundo são os nossos e-books. Então aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o nosso programa avançado de combate às doenças cardiovasculares e 2 e-books, um com 10 dicas práticas de como cuidar da sua saúde circulatória, de como proteger as suas veias contra coágulos sanguíneos, e o segundo e-book sobre como combater a má circulação, a trombose, através da sua alimentação. Como aquilo que você come todo santo dia pode ser a diferença entre você ter mais saúde, qualidade de vida e longevidade ou doenças na circulação. Mas vamos voltar para o nosso tema de hoje, que ainda tem muita coisa boa. O linfedema, ele pode ser dividido de algumas formas, né? A gente tem ele, aquela pessoa que já nasce com a doença, que é o linfedema primário ou congênito. Ele já vem no defeito de fábrica, vamos dizer assim, na formação dos linfáticos. Então a pessoa já na infância ou na adolescência já manifesta o linfedema porque veio com uma má formação durante o seu desenvolvimento, durante a gestação. Já o linfedema secundário, ele vem por fatores adquiridos, né? Por exemplo, se você faz uma cirurgia para remover os gânglios, no caso de câncer de mama, câncer de próstata, pessoas que fazem radioterapias, cortes profundos, queimaduras, infecções como a erisipela que danificam os linfáticos. Já ouviu falar da elefantíase, a filariose, que é um verme que invade os nossos linfáticos. Então tudo isso vai causar uns inchaços importantes e aconteceu no decorrer da vida. Então esses casos são o linfedema secundário. E no início do desenvolvimento da doença, às vezes você levantar a perna, repousar até melhora. Mas com o passar do tempo, as alterações na pele, a pele vai ficando dura, fibrosa, vai ficando endurecida, enrijecida, formando dobras na pele, até mesmo verrugas. Então a cada novo episódio, por exemplo, de uma infecção como erisipela ou uma nova infecção por conta de filária, a gente acaba tendo mais dano, mais piora do linfedema, porque mais vasos linfáticos são destruídos. E se você está perguntando assim, mas como é que eu descubro? Como que eu sei? Primeiro a gente tem que investigar a história clínica para saber se a pessoa tem ou não linfedema. A gente vai examinar o exame físico, alguns testes de imagem são importantes. Então, às vezes, a gente tem que pedir um Doppler para excluir uma trombose. Mas o exame específico do linfedema é a linfocintilografia. Esse é um exame que observa o trajeto de uma substância radioativa injetada na pele. Normalmente é o tecnécio 99, marcado com radioisótopo. E se tiver algum bloqueio, alguma lentidão no fluxo linfático, o exame vai mostrar a localização, aonde está o problema na via linfática. A ressonância, o ultrassom são exames que podem ser úteis para ver a estrutura dos tecidos, para verificar se tem algum outro problema, né? Se tem alguma coisa no joelho, se tem alguma coisa nos músculos, mas a linfocintilografia é o exame específico dos linfáticos. E não tem uma cura definitiva para o linfedema, porque não é possível a gente recriar vasos linfáticos que foram destruídos ou removidos. O foco do tratamento é conter o progresso do inchaço e reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida e impedir complicações, por exemplo, infecciosas, como uma erisipela. Então, para tratar o linfedema é importantíssimo terapias compressivas, como bandagens, ataduras, a meia de compressão, são os principais recursos para segurar, para conter de forma mecânica o edema. Em alguns casos mais avançados, a gente vai precisar de terapias mais avançadas, né? Às vezes até mesmo compressores pneumáticos, a drenagem linfática manual feita por profissionais habilitados, por exemplo, fisioterapeutas, massoterapeutas, é importante para deslocar aquela coluna de líquido retido. As pessoas elas vão fazendo movimentos suaves, rítmicos, para ajudar a linfa
a encontrar os caminhos aonde os seus vasos ainda funcionam bem. Você tem que manter a pele limpa e hidratada, sem rachaduras. Isso evita portas de entradas por onde as bactérias podem entrar e causar problemas. Qualquer ferida tem que ser de imediato tratada para a gente reduzir o risco de infecções como a erisipela, que agravam ainda mais o linfedema. E um estilo de vida saudável é muito importante. Controlar o peso, fazer exercícios físicos regulares, tudo isso colabora para a melhor drenagem desses fluidos, até mesmo se hidratar adequadamente para o sangue não ficar viscoso, espesso, cheio de toxinas. As pessoas com linfedema, elas têm mais propensão a infecções recorrentes, já que os linfáticos estão relacionados com o nosso sistema imune. O problema de ter uma erisipela é que ela danifica os vasos linfáticos e aí a gente acaba gerando um ciclo vicioso. Um evento causa mais dano linfático, que causa mais risco de erisipela, que causa mais dano linfático e assim sucessivamente. Então é importantíssimo a gente ter uma compressão eficiente, cuidados com a pele, e atenção para qualquer sinal de inflamação, como dor, inchaço, vermelhidão, calor, pele quente. E o linfedema é muito importante a gente não confundir com a trombose. São doenças totalmente diferentes que causam o mesmo sintoma, que é o achado, que é a dor, o inchaço nas pernas. A erisipela é uma infecção causada por bactérias, o linfedema é um problema nos linfáticos, acúmulo de linfa, e a trombose é um coágulo dentro das nossas veias. E ainda que todos eles cursem com inchaço nas pernas, o mecanismo é totalmente diferente, assim como o tratamento. No linfedema, o Doppler ele detecta coágulos da trombose. O linfedema a gente vê através da linfocintilografia. E a erisipela, às vezes, com o exame de sangue, como dosar anti-streptolizina O e outros exames, como ver o leuco, que são as células de infecção. Então, se você está com inchaço nas pernas, é importante talvez fazer drenagem linfática, usar meias, faixas ou ataduras compressivas, ter uma atenção importante para sua pele não ficar rachada, fazer exercícios físicos, se hidratar e principalmente acompanhamento de profissionais como fisioterapeutas e médicos. Muitas pessoas convivem normalmente com linfedema quando elas seguem, claro, as orientações adequadas. Em centros de referências tem equipes especializadas que ajustam o tratamento de acordo com cada estágio do linfedema. Tem pessoas que estão em estágios iniciais, tem pessoas que já estão em estágios de elefantíase, e tudo isso é importante para que a gente devolva para aquela pessoa a qualidade de vida, evite deformidades importantes no membro que causam até mesmo afastamento social. Mas o linfedema ele é um transtorno essencialmente na drenagem da linfa. Como eu te falei, ele pode surgir de causa genética, ele pode surgir por conta de coisas durante a vida, como cirurgias, traumas, infecções. O linfedema não pode ser confundido com erisipela, com trombose, que também causam inchaço na perna, mas todos eles têm mecanismos diferentes e isso muda o tratamento. Os exames diagnósticos também são diferentes. Então, controlar o linfedema exige uma abordagem multifatorial, compressão, drenagem, cuidados com a pele, monitoramento médico, remédios. Mesmo em casos mais avançados, tem até mesmo cirurgias plásticas. Tem possibilidade da gente operar esse paciente para que ele volte a ter uma boa mobilidade no membro que está com elefantise muito deformado, para evitar as complicações como o risco de amputação. Existem tratamentos específicos para o linfedema. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo e complicado, eu quero te deixar um card aqui em cima, que você vai ver 8 alimentos proibidos para quem tem perna inchada, para quem tem dor nas pernas, linfedema, trombose. Para você que quer ter um coração forte e saudável, vai te ajudar a melhorar esse peso, cansaço, inchaço nas pernas se você tem linfedema. Esses alimentos são proibidos para quem tem problemas de circulação, peso e cansaço nas pernas. O card vai estar aqui, não deixa de conferir. E se no vídeo de hoje você aprendeu muita coisa importante, se eu pude te ajudar bastante, foi até melhor do que uma consulta médica que você já fez por aí, já pagou e não recebeu tanta informação de qualidade, com tanta riqueza de detalhes, eu te convido a contribuir com os nossos projetos sociais se tornando um membro assinante aqui do canal. O botãozinho está aqui embaixo, está escrito Seja Membro. Quando você vira um assinante, você acessa a nossa área exclusiva com muito material de qualidade, vídeos mais completos, vídeos sem anúncios. Você garante acesso ao material
exclusivo na nossa área de membros assinantes, com muita informação boa, e você vai se surpreender com o que tem lá de material. Mas em contrapartida, você também ajuda os nossos projetos sociais. A gente cuida de pessoas que fazem curativos de má circulação, pessoas que aguardam em filas de espera para veias entupidas. Então se torne um membro agora. Mas se você preferir fazer uma contribuição pontual, na descrição do vídeo tem uma chave Pix. Lá você também encontra a citação de alguns artigos que eu uso aqui nos nossos vídeos. Caso você queira mais se aprofundar, caso você queira mais apoio, vai na descrição, tem coisa boa para você lá. Mas um recado final é para que você não se esqueça que se prevenir é o melhor remédio para veia entupida, para linfedema, para qualquer tipo de doença, porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela a gente não trabalha para ter o nosso sustento, a gente não aproveita a vida com quem nós amamos, então você precisa se cuidar, se proteger, porque má circulação, trombose, doenças cardiovasculares são coisa séria. E é para isso que a gente está aqui, claro, para te ajudar a se cuidar da forma correta, para fazer o que tem que ser feito e ter uma boa saúde circulatória, mais longevidade e qualidade de vida. Vou estar te esperando no próximo vídeo e até lá.